Podcasts. Minha convidada de hoje é a doutora Ana Vieira, terapeuta, docente em cursos de extensão em PICS e cannabis medicinal, pesquisadora, especialista com diversas pós-graduações em medicina integrativa e canabinoide, com foco nas plantas medicinais, e criadora do Reset Program. Bem-vinda, doutora Ana! Obrigada, é uma honra. Ai, que bom que eu consegui! Quanto tempo, né, para esse encontro. Porque eu te acompanho, né, há muito tempo e sempre tive essa vontade de ter aqui, né, você como nossa convidada do podcast, porque você aborda vários temas que nos interessam, né? Primeiro que eu queria que as pessoas entendessem o que é PICS. Não é o PICS, gente, a doutora Ana não está cobrando. O que seria PICS? PICS. Isso, são as práticas integrativas e complementares da saúde, né? PICS é muito mais amplo do que o que a gente pode imaginar, porque faz parte, né, dessa tão falada medicina integrativa, né, que hoje está assim em alta, né? Os profissionais estão tendo que fazer uma mudança, né, no seu pensamento, no seu comportamento, na sua rotina, para trazer mais esses cuidados integrados para a rotina em consultório, né, e com seus pacientes, né? E as práticas integrativas e complementares, elas são as ferramentas, né, que vão trazer o indivíduo, né, o paciente, cada vez mais consciente do seu estado, né? E a gente vai ampliando todo tudo que a gente pode agregar no tratamento, no cuidado do paciente, para que ele perceba o que é que de fato faz sentido para ele, o que de fato funciona para ele. Logicamente que nos dias atuais muita coisa se perdeu nesse tema, porque tudo que é muito falado, as pessoas começam também a falar e a se denominar integrativo, e na realidade isso não acontece, né, na vida real de quem só está pegando uma onda numa moda, né? Antigamente era assim, holístico, né? Os cuidados holísticos, o holos, que é o todo, porque às vezes você fala, nossa, ela é holística, você pensa que é aquela pessoa que acende um incenso, esotérica, que medita, né? Esotérica, e não é muito mais profundo. Eu acho até que tá tudo conectado, né? A medicina integrativa é você integrar todas as ferramentas que a gente tem ao nosso favor para agregar, né, na rotina do paciente. Então, a gente tem inúmeras ferramentas hoje nas práticas integrativas e complementares. Muitas já estão fazendo parte, né, do SUS. A gente já consegue ver essas práticas presentes no SUS, no Sistema Único, né, de Saúde. Cada vez mais está se tornando acessível. Lógico que a gente tem um longo caminho pela frente. Sim. Mas eu acredito que houve uma grande evolução. Hoje a gente já ouve falar mais da ozonioterapia, do reiki, barras de access, theta healing, a cannabis medicinal, né, que é um tema que está bem presente, e outras terapias mais que a gente tem dentro desse pacote de práticas que só vem para somar no tratamento do indivíduo. Né? Antigamente não era mais fácil as terapias integrativas, porque eu penso assim, era tudo tão natural, né? Desde os indígenas. Aí eu vejo, parece que a gente virou um robô, né? Fomos todos para alopatia e esquecemos as coisas naturais, da natureza mesmo, como você é pesquisadora em medicina das plantas. Isso. Né? Então, eu acho que a gente se afastou. Você não sente isso? E agora temos que retomar. Eu sinto esse afastamento, sinto, né, que a gente se desconectou. Total. Né? Antigamente tinha o xaropinho da vovó, a vida no campo.
existia essa presença do chazinho de camomila, Sim. né? Você tá um pouco estressado, toma uma água com açúcar. E a gente foi mudando, né, toda essa dinâmica. Eu acho que estamos vivendo um caminho inverso, né? E muita gente já despertou que o caminho é para dentro, né? O caminho é você voltar para as suas origens, né? É você entender não só de você, mas o meio, o ambiente que você está inserido e tudo que impacta na sua vida positivamente e negativamente, e você ir fazendo essa gestão, né, do que funciona. Eu falo muito isso, né, nas minhas práticas, que não adianta o paciente chegar, muita gente chega lá no consultório, eu quero usar cannabis, né? Sim. E não tem o menor entendimento, conhecimento, né? Está havendo também uma gourmetização desse mercado. Em vez da gente deixar o cannabis acessível para todos, cada vez mais a gente vê um processo da indústria farmacêutica que está querendo entrar e está entrando, né? E tirando um pouco da essência do que seria, né? Você colocar o uso da cannabis na nossa vida, na nossa rotina, né? Cannabis é um remédio É ancestral. remédio, né? É, Eu acho que só por ele estar associado à maconha, as pessoas já veem de uma forma diferente. Mas aí, se você for a semente de papoula, também é um psicodélico, né? E lá, você vê nos filmes, até hoje, quando eu estou assistindo lá 1800 e tanto, a papoula era um anestésico, né? sim, Então eu vejo assim que as plantas, em geral, é que se criou um tabu tão grande com a cannabis, eu acho que é por conta da maconha e também pela falta de informação das pessoas. Está todo mundo numa vida tão maluca, corrida, né, ligada nas redes sociais o tempo inteiro, ninguém lê, né, a importância da medicina, a cannabis medicinal. é, Eu queria que você falasse um pouco disso, porque é. eu li um texto, eu te acompanho, já falei, e eu li um texto seu que é Cannabis na Saúde Mental. E aqui a gente vai falar disso. E aí eu queria ler um trechinho que você escreveu, que eu achei muito legal. É, vamos falar aqui, né, da cannabis, que é um psicodélico. E se você for torcer o nariz com preconceito a este texto, esse podcast, vamos dizer assim, é para você. A palavra psicodélico vem das palavras gregas psique, que significa mente, delein, que significa revelar, manifestar, ou seja, o significado de psicodélico é revelar a mente. E aí eu queria que você falasse da cannabis na saúde mental como medicina e remédio mesmo. Ok. Primeiro, gostaria de aproveitar, né, esse espaço de fala. Cannabis e maconha, a gente está falando da mesma coisa, né? É uma planta. E a planta cannabis, ela tem mais de 3.000 canabinoides nela. Hoje, estudados, conhecidos, a gente tem mais de 500. Então, imagina você consumir uma planta que tem mais de 500 princípios Que ativos, riqueza, né? né? Que É riqueza. muita coisa. Muita. E hoje, com esse mercado, né, um pouco gourmetizado, se colocou isso num vidrinho, mas não trouxeram a educação junto com esse vidrinho. Exatamente. Eu sinto que a medicina tem tentado colocar essa plantinha no vidrinho e utilizá-la como a gente utiliza uma aspirina e Lexotan, isso, Rivotril, né? tantas drogas, né? Tarja Exato. preta. E com a cannabis não é assim, né? Eu Uhum. tenho recebido muita gente, eu recebo diariamente dúvidas. Nossa, um amigo trouxe dos Estados Unidos, eu estou usando e não estou tendo efeito, não estou tendo benefício, né? Também existe um mercado que, como essa planta está sendo tão falada, às vezes a pessoa compra na Sem internet saber, sem né? saber e muitas vezes está consumindo um óleo que não tem, né, Entendi. As as propriedades, né? propriedades, não tem, né, nenhum canabinoide ativo. Às vezes você está consumindo um óleo causando um efeito placebo e muitas vezes prejudicando sua saúde. Sim. Então eu acho que é preciso também
trazer essa educação canábica para a nossa população, até para a gente aprender o poder que essa plantinha tem, né? Mas o mundo É, hoje só fala na só medicina da fala, cannabis. exato, mas a gente ainda não entendeu tudo que a gente pode, né? Então, Sim. é preciso trazer para as escolas, para bate-papos como este, para artigos, para revista, é, que a gente tem uma planta muito poderosa, né? E que hoje muita gente acha que resume apenas ao uso do CBD ou do THC, que são os mais, né, falados, os mais comentados, mas a gente tem uma infinidade de outros canabinoides que têm efeitos magníficos no nosso corpo. Um deles, né, e todos eles vão impactar na nossa saúde mental, né? A gente ouve muitos mitos que a cannabis é uma porta de entrada para outras drogas Nossa, que e absurdo, né? é muito difícil a gente ainda, né, nos dias atuais, ter que lidar com Horrível. esse mito, porque a cannabis ela é uma porta de saída, né, para muitas drogas. Hoje a gente consegue desmamar medicamentos controlados, né, através do uso da cannabis. A gente consegue tirar um indivíduo de um vício com o uso da terapia canábica, né? Hoje eu sinto muita falta disso na área de saúde. É necessário urgentemente a gente trazer essa pauta, formar mais profissionais de saúde em terapeutas canábicos, né? Não é uma pauta exclusiva do médico. Existe também, né? Hoje ainda depende da prescrição para uso medicinal, que você tem um prescritor, um médico, mas eu acho que é uma pauta que precisa ser mais ampliada, né? Eu sou a favor de que o paciente ele tenha acesso, né? Ele possa plantar. Hoje, um paciente ele só pode cultivar na sua casa com uma medida, né, de segurança, uma ordem de segurança judicial. E eu acho que se tudo isso fosse mais leve, a gente não teria tanto essa discriminação, Pois né? é, O tráfico, né, de drogas sim. que cada vez mais está presente, né? E a gente precisa, né, ter esse entendimento de tudo que Eu a só gente vejo pode, benefícios, eu só né, vejo pessoas trazer, falando. né? Falando de saúde mental, Uhum. existe também alguns pontos que eu gosto muito de não também banalizar, que com aquelas gotinhas você vai substituir uma terapia, né? Não, é preciso que você tenha uma equipe multidisciplinar, por isso que a medicina integrativa ela veio e veio para ficar, porque é um trabalho, Eu né, amo. de uma equipe multidisciplinar. Você não vai fazer o uso da cannabis só com aquela receita, usar as gotinhas, esperar 30 dias e ver o que é que aconteceu. Sim, Você precisa ser assistido, você precisa ter um enfermeiro, você precisa ter um nutricionista, um nutrólogo, ver como é que estão os seus exames, quais são os seus hábitos. Só assim que a gente vai conseguir ter, né, algo positivo e palpável, porque é um tratamento, é um fitoterápico de uso contínuo, né? Não é que você vai usar 2 gotinhas e sumiu todos sim. os problemas, né? E substituir a sua terapia, né? Eu acho que foi até um ponto que você falou lendo o texto a respeito dos psicodélicos. A cannabis ela é uma porta de entrada para dissolver algumas coisas que estão lá na gavetinha, mas a gente precisa da ajuda de uma equipe, né, que nos assista, nos conduza, acompanhe como é que você está dia após dia, que isso é o que está meio que em extinção. A gente está vendo a acessibilidade acontecendo cada Sim. vez mais, né? Se você olhar lá na Anvisa, aumentou drasticamente o número de solicitações, né? Hoje você precisa entrar no site da Anvisa, pedir uma autorização, né, com a sua receita, e aí a partir dessa autorização que você pode comprar e fazer o uso medicinal, né? E eu também falei da diferença, né? Cannabis e maconha só muda o nome, né? Porque a gente está falando da mesma coisa. Mas é o que É, você falou, né? Tem milhões de
benefícios dentro de uma E plantinha. não significa que a pessoa que fuma, né, um baseado não use de forma terapêutica. Todo Sim. uso é terapêutico. Agora, é terapêutico se você realmente quer entender mais, se aprofundar nesse tema, procurar entender o que é que acontece com você, como é que seu corpo está reagindo, né? Não é uma medicina que é para todo mundo, né? Eu sou contra. Eu vejo algumas Sério? pessoas falando que serve para todas as pessoas, É como né? remédio, né? Exato. Para mim, não serve para todas as pessoas. É preciso realmente ter esse conhecimento, né? Do que você traz para uma consulta, se realmente essa medicina ela vai se encaixar com a sua realidade. Mas, logicamente, é uma plantinha mágica com múltiplos Que poderes, né? E que a riqueza, gente né? consegue tratar várias, né, doenças, várias circunstâncias, né? E ela serve realmente de muito auxílio e muitas vezes cura, né? Porque quando eu vejo as matérias, né, de várias mães e pessoas que estão fazendo tratamento, né, e que tá dando super certo, e que as convulsões pararam, né, eu falo, gente, esse preconceito tem que ser Tem legalizado que logo, terminar, né? Porque é né, logo para a extremamente medicina. necessário, né? É uma questão que todos precisam ter acesso, né? E é nessa pauta que todos os dias eu levanto e eu bato, né, com todos os meus pacientes para trazer mais informação, essa educação canábica, conhecimento, né? Eu acho que o mais importante é o Porque a gente não conhecimento tem, mesmo. eu também já fui aquela pessoa do outro lado com preconceito, né? A minha história com a cannabis começou com a minha filha e eu tive que quebrar todas as crenças limitantes que eu tinha, né? Maravilhoso. E passei por duas etapas, né? Uma que uma pessoa que não entendia da planta quis me vender o olhinho e foi terrível essa experiência. Simplesmente eu peguei um trauma, né? Eu falei, não, ela não vai usar isso. E anos depois que eu vim ter uma nova oportunidade com um olhar diferente, onde um cultivador lá em Miami, né, me pegou pela mão, ele também tinha um filho especial, e aí ele me levou no projeto dele, ele tem um projeto lindo para ajudar outras pessoas, e ele falou, eu só comecei a entender de fato quando eu comecei a estudar, quando eu fui entender os tipos, né, as espécies que nós temos hoje disponíveis. Existe muita diferença, né, em todos os produtos que a gente tem. A planta ela tem várias partes e cada partezinha dessa planta ela tem um impacto, né, um efeito no nosso corpo. E as pessoas acham que simplesmente é amassar aquela plantinha toda, Dá uma colocar macerada isso ali. num potinho e tá tudo resolvido. Não, Sim, é tão né? Às complexo, vezes né? só a flor vai resolver, onde a gente tem mais concentração, né, de CBD é na flor, não é na folha, né? E muita gente acha que só fazendo um chazinho Não, a gente não sabe a nada, gente né? A vai gente só ter, né, imagina e sai todos os falando. efeitos, Sim. né? Então, essa pessoa me pegou pela mão, eu pude ir numa plantação, entender que tinha planta macho, fêmea, plantação indoor, outdoor, o tempo, né? O tipo de semente, de onde ela veio, né? E isso é uma problemática que a gente tem hoje, porque como se tornou um produto caro, né? Não é acessível para todos. O óleo medicinal Ele ainda é caro. tem um valor muito elevado, Nossa. né? Por isso que muitas mães entram com essa medida de plantar e produzir, Sim. né, o óleo. Hoje a gente tem algumas associações que elas têm esse propósito de ajudar o próximo e fornecer um óleo mais barato e acessível e mais seguro, porque Ah, que ótimo. realmente não dá para você dar uma gugada e comprar com qualquer fornecedor, Depois você me né? passa o endereço Passo. dessa associação. Eu quero deixar aqui para as pessoas quando ali no descritivo do podcast, porque é muito importante a gente saber da fonte, Temos né? muitas associações, a gente tem hoje muitos profissionais que estão com essa proposta de trazer essa educação, de abrir
esse mercado, né? E que a gente possa, né, realmente exercer tudo isso com liberdade, porque ainda Claro. há muito tabu, há uma dificuldade muito grande, né? Que a gente possa ampliar. O profissional de saúde, ele precisa entender que ele vai precisar voltar à sala de aula para estudar essa A gente tem plantinha, que estudar o né? tempo Para inteiro, estudar né? o sistema endocannabinoide, que é a chave, Exato. né? Todos nós temos a nossa cannabis natural no nosso corpo, né? Você produz cannabis, eu produzo cannabis, todo mundo que está aqui produz. A gente já nasce com o nosso sistema endocannabinoide ativo. Ah, Nós existe esse produzimos, sistema dentro da sim, existe gente? um sistema, né? Como chama? Sistema endocannabinoide, né? E Endocannabinoide. esse sistema é um sistema que é responsável pela regulação do nosso corpo. Quando ele está em desequilíbrio, a gente não consegue ter o processo de homeostasia de uma forma equilibrada. E aí, nas práticas integrativas, a gente não chama de doença, a gente chama de sintomas, quando o corpo ele não dá conta de algo que não vai bem, né? Que não está indo bem E é bem e, isso, e né? O traz corpo não dá aquele conta. desequilíbrio. E a cannabis, né, que eu falo, é uma suplementação, é você devolver algo que seu corpo já produz. Nós temos um sistema endocannabinoide ativo. A planta, ela faz parte do nosso corpo. Que Você tem esse maravilha, sistema, você gente. produz canabinoides naturais. O primeiro contato que um indivíduo tem com a planta, né, com o seu sistema endocannabinoide, com a sua cannabis natural, é quando ele é amamentado pela mãe, né? Quando ele está ali no peito da mãe, no seio materno. Você já viu um bebê mamando? Coisa mais linda Né? É a do coisa mais mundo. linda. E É quando uma ele, paz, né, ele assim. tá em êxtase, quando ele para de mamar, você vê assim, até escorre o leitinho, né? E às vezes ele fica ali mole. Ali ele tá tendo o contato com o sistema endocannabinoide dele, né? Lindo. Através do aleitamento a gente consegue regular o corpo. E eu não preciso utilizar o óleo ou fumar um baseado ou uma gominha que também está Ah, tem isso também? tá bem famoso, né? A gente tem formas de ativar o nosso sistema endocannabinoide naturalmente. Respiração, meditação, yoga, fazer um esporte que te traga prazer, né? A gente tem muitas práticas que a gente pode estar fazendo uso diariamente, né? A utilização da aromaterapia, Ah, eu acho que incrível hoje também. também está sendo falado bastante, né? Nós temos os terpenos, né? Toda planta tem a Os parte. terpenos, eu faltei dessa aula. O que Os significa? terpenos, a plantinha cannabis tem os terpenos, que é a parte de aroma, é a Ah, que parte demais. que traz esse combo de coisas positivas para o nosso corpo. Então, ao sentir o cheiro de um limão, você está ativando o seu sistema endocannabinoide, cheiros cítricos. Hoje a gente tem chocolates terpenados, cerveja, bebidas destiladas terpenadas, cremes, perfumes, que não tem o CBD ou o THC, né, o psicoativo, que é o THC, né, que também tem outro mito aí, que todo mundo fala que só o THC ele é psicoativo, o CBD também tem, mas ele tem concentração menor. Hoje o THC realmente ele que consegue trazer esse efeito que muitas vezes não é um efeito que é adequado para todos os tratamentos, mas ele também é tratamento, né? O THC ele é necessário em algumas patologias, eh, mas eu não acredito também no uso isolado das Sim. substâncias. Eu gosto de fazer essa alquimia, um pouco do CBD, um pouco do CBG, um pouco do THC, Você pesquisou muito, e né? trazer isso para o corpo do paciente, né? Uhum. E essa alquimia eu faço em todas as práticas, né? Que eu proponho trazer para o meu paciente, não só no uso da cannabis, né? A primeira coisa, quando o paciente chega lá na clínica, é ele parar, se auto-observar, saber que ele tem órgãos dos sentidos que ele não Nossa. está utilizando diariamente, né? E que ele precisa trazer esse refinamento dessa observação para que funcione, né? Para que o nosso corpo ele se equilibre. E o nosso corpo ele é muito poderoso. Ele pode se equilibrar de uma forma incrível, porque a gente tem esse poder.
né? A homeostasia, que é esse processo de autocura, autorregeneração, ela está presente, ela só precisa ser ativada a cada momento, né? E em alguns indivíduos a gente esquece ao longo da vida, né? A gente se desconecta, a gente Totalmente. vai para um caminho A diferente, humanidade se né? Do caminho desconectou de dentro. E quando você relembra, você está trazendo essa memória para o seu demais. corpo, que, opa, eu tenho isso, né? E vem uma paz junto, né? Vem uma fortaleza junto. Porque Totalmente. se a gente, por exemplo, eu ouvia muito a minha avó falando de vários tipos de chás que ela fazia. Até recentemente meu pai estava com problema no rim. Ele chegou para minha mãe e falou: faz um chá de quebra de folha, quebra-pedra. Quebra-pedra, Isso. sim. E ele não melhorou, gente. Aquela desconforto, aquela dor que ele estava sentindo. Então, eu acho que a gente está tão desconectado da natureza, da mãe terra, É. mas de uma forma brutal e o corpo está bugando. Não está dando E a conta. natureza é Não uma tá. riqueza, né? Uma A gente tem riqueza. tudo, né, nela, através dela, né? E é para ela que a gente tem que voltar, é para ela que a gente tem que se conectar, estar atento, né, a todos os sinais que todos os dias a natureza ela nos recorda, né? E tudo isso, quando a gente traz cada vez mais presente para as nossas vidas, a gente vai ativando o nosso sistema, né? Exatamente. Às vezes é necessário, né? As gotinhas realmente elas fazem diferença e os outros usos, a gente tem múltiplas vias de uso, né, do cannabis, não é só uma, né? E também não existe essa exclusão de quem fuma um baseado é diferente do olhinho gourmetizado. A gente está falando da mesma coisa. Eu acho que o que falta é o conhecimento, né? Não sou contra também ao uso recreativo. Eu acho que se tem um uso recreativo com informação, né, Sim. com avaliação, com responsabilidade, outros países já estão liberando, né? Por que não o Brasil não seguir esse exemplo de outros países que liberaram, deu certo, né? E não se tornou o que muitas vezes o sistema diz que vai se tornar, né? Uma libertinagem, Pois é. o tempo todo a gente tem esse É preconceito, né, impressionante a falta que de já é conhecimento. enraizado, né, a gente tem isso dentro da gente. O preconceito ele está presente, não só com a cannabis, como infinitas, né, situações. E não sei porquê, né, tipo, isso persiste com tanta evolução, com tantos estudos, né. Eu Pois vejo é, com pessoas tanto falando acesso, que não né? tem, estudo científico, que não tem E tem comprovação, né, muito, e a né? gente tem muita coisa, né, cada ano que se passa, a gente vê muita coisa vindo, né. Estamos numa evolução, somos, aprendizes, né, porque ninguém sabe todas as coisas. Eu acho que a gente tem muito ainda que aprender com a natureza, a gente tem muito que estudar, né, Muito. esse sistema tão, tão, tão importante, Sim. né. Se você está com a sua prescrição, né, se você está com a sua receita, ou está fazendo uso do seu olhinho, do seu cannabis, e você nunca ouviu falar do sistema endocannabinoide, se você nunca ouviu falar que há tipos de óleo, reveja, pausa, para de tomar, né, vai buscar ajuda, né, um acompanhamento individualizado, personalizado, e hoje muitos profissionais de saúde estão estudando para dar esse acompanhamento, né, porque realmente, se a gente deixar só com a classe médica, a gente não vai Não conseguir progride, né? essa evolução que é necessária, né. É diferente de um medicamento alopático. É preciso diariamente você observar todas as evoluções do seu corpo. E para tudo, né, hoje, os psicodélicos estão também chegando nos Estados Unidos, está Quando você fala dos fortíssimo, né. psicodélicos, é só a cannabis? Não, Não? os psicodélicos, na verdade, não é a cannabis, né, hoje a gente tem os fungos, os Ah, cogumelos, sim. né, a cetamina, ibogaína, ayahuasca, essa é uma classe de Ah, tá. psicodélicos e existe infinitos, né, hoje os mais estudados são esses que eu estou mencionando e a gente
tem uma evolução muito grande, principalmente relacionada à saúde mental, com o uso. Infelizmente, no Brasil, ainda não, né, não é aceito, não é liberado. Não é aceito, é Não, muito triste hoje a gente isso. só tem a nível de estudo e pesquisa, né? Mas eu Estamos acredito, né? engatinhando mesmo, Mesmo, né? eu acredito em dias melhores Virão, em que a gente possa, né, falar abertamente sobre esses temas, sem mas medo, já né? são Sem temas que tabu. estão vindo, né? A terapia assistida por psicodélicos já é uma realidade, né? A gente já está vendo esse tema muito presente, tem documentários na Netflix a respeito, para que você possa evoluir, pesquisar, né? Sim. Aliás, a medicina integrativa, ela faz esse convite para que você mergulhe num universo de possibilidades que não se restringe só ao cannabis, ou só ao psicodélico, ou Sim, só à ozonioterapia, eu acho à fantástico a ozônio também. autohemoterapia, as práticas holísticas, a física quântica, né, que está tão presente. Na Maravilhoso. verdade, eu acho que está tudo junto e misturado, né? É uma matrix, né, de Isso, um coisas vai puxando maravilhosas. o outro e tá tudo interligado, né, como nós estamos interligados, né, uma coisa puxa a outra, né, e a gente precisa entender que somos seres energéticos, E é somos impressionante, né? cíclicos, né. Quando a gente entra no hospital, doutora Ana, vê todo mundo ali naquela tensão, né? Naquele... É uma tensão, não tem o tratamento da medicina integrativa que fala, né? Exato. Porque quando você entra com uma aromaterapia, até com a sua massagem, que depois eu quero saber da Reset Program, que muita gente, vários artistas já fizeram, quando você entra com um toque, com aromas, muda totalmente o cenário. Entra um bem-estar, entra uma paz. E a gente tem que ter isso totalmente ligado, E foi gente. por isso que eu fui estudando diversas temáticas. Não dava para ser uno, né? Não dá para Sim, você dominar uma única coisa. Quando a gente tem múltiplas ferramentas ao nosso favor, eu acho que eu vou continuar estudando a minha vida inteirinha, porque quanto mais eu me aprofundo, mais eu vejo que eu tenho ainda mais que o quanto aprender, é né? fantástico, E né? aprender, e esse aprender começa com a gente mesmo, né? Todo o meu processo começou comigo, né? E hoje é meio que, uau, isso funcionou, isso dá certo. A gente precisa dividir, né, com o outro, que essa Sim, ferramenta pode dar certo com você, não como uma premissa, não, vai dar certo para todo mundo, mas né? com alopatia é assim Como uma também. opção de uma escolha e escolhas que a gente Uhum. leva como práticas, como rotina, né? Eu sempre falo, as práticas integrativas, elas entram na sua vida como um modo de vida, né? E acaba que o paciente fala, nossa, eu não consigo viver mais sem, né? Eu não consigo ficar mais sem isso, sem aquilo, mas não como algo que seja uma obrigação, algo que ressoe com aquele Você indivíduo, sabe que né. eu lembrei, doutora, algumas vezes, né, várias vezes, os médicos falam assim, ó, esse remédio aqui é o que você vai tomar. Não lê a bula, senão você não Senão toma. você não toma. Olha o nível que a gente chegou, né? Então a gente está na alopatia de uma forma cegamente. Você toma sem ler a bula. E tem muitos efeitos colaterais em qualquer remédio da alopatia, né? Então, quando a gente vai para a homeopatia, para o fitoterápico, né, que você não tem quase nada de reação adversa, Sim. ninguém vai te falar assim, ó, não lê a bula, que senão você não toma. Quando eu vi isso a primeira vez, eu comecei a pegar uma certa implicância de remédios de farmácia. Porque eu falei, gente, tô com medo, né? Então, quando a gente fala na cannabis, na saúde mental, porque os remédios ligados à saúde mental, de remédios alopáticos, Realmente viciam, são, né. tem A muita cannabis não vicia, reação. né. Olha, mais um Então, mito, né, cannabis não vicia, isso é um mito. A cannabis, ela não traz vício, ela não isso é traz importante esses saber. efeitos colaterais que muitos alopáticos trazem, né. Não Muitos. existe registro de alguém ter morrido de overdose de CBD. A gente não tem esse registro, né. Já em outras medicações, Sim, qual né. que é esse remédio que está todo mundo falando,
que as pessoas tomam para dormir, Zolpinol, O alguma Zolpidem, né? Zolpidem. A gente está nessa Que geração loucura dormir com isso! Zolpidem e despertar com Venvance ou Ritalina, né? Gente, são remédios tão fortes, com tantas indicações assim adversas, né, no seu E corpo. que causam uma dependência física, né? E as pessoas falando que fica completamente em outro mundo, que sai fora da realidade. Isso é um perigo, né? Isso que a gente tem que abrir a Nós estamos, mente. né, nos tornando robôs com essas medicações, Robôs, porque são total. medicações que afastam. Eu costumo falar que o paciente, ele hoje, principalmente quem faz uso, vive no modo automático. Não Sim. tem nem consciência, nem do que ele está trazendo para Não dentro tem dele, alma, não tem né? sentimento, assim que eu digo Ele sentimento dele, só do corpo. toma essa consciência do quanto tudo isso impacta no corpo dele, se algo no meio do percurso dá errado, ou se ele resolve tirar aquilo dele, e aí ele vai perceber o quanto é difícil ele sair desse processo, né? Então, assim, a cannabis não vicia, né? A cannabis, ela Isso é maravilhoso realmente é uma saber. porta até de ajuda, de saída, para quem realmente não quer ficar dependente da parte química, né? E fora que a parte química dos remédios, né, ligados à mente, são caríssimos. Sim. Eles são extremamente caros, né? Por isso que é muito importante, né, a gente cada vez mais trazer esse tema da descriminalização da cannabis, né? O quanto é importante essa autorização para dar oportunidade para que você escolha. Eu não sou contra o olhinho, né? Sim. Muito pelo contrário, eu acho fantástico o que os olhinhos nos trouxeram, porque fica mais fácil você utilizar o óleo que tem uma dosagem específica, um tipo específico, do que o que se usava, né? E muita gente ainda faz uso do cannabis fumado, né? Da maconha fumada, prensada, que é o que a população mais tem acesso. E hoje a gente tem pessoas que elas não conseguem nem ter o benefício da planta porque ela está consumindo mato, sujeira, mofo, Muita coisa né? misturada. Muita coisa misturada, né? E só está intoxicando. A gente está vendo pacientes chegando intoxicados com metais pesados, porque foi plantado em um solo que você não sabe a procedência, você não Tem sabe isso também, né? O você não solo sabe que de tá... onde veio, você não sabe qual é aquela cepa, qual é a espécie de planta que estão te dando para consumir, né? E hoje a gente tem trazido muito esse tema, que é redução de danos, né? A redução de danos não é só para o que é ilícito, também para o que é lícito. A gente pode fazer redução de danos com o nosso cafezinho diário, com algo que a gente consome e que a gente sabe que é negativo para o nosso corpo, como também para as coisas ilícitas, que o caminho é também você ter esse entendimento, é você ter o entendimento do que você está colocando para dentro do seu corpo, né? Muitas vezes você entrou num ciclo altamente vicioso e não é de um dia para o não é outro que você vai mesmo? sair, né? É preciso você fazer escolhas, você saber realmente qual é o remédio químico, qual é a parte química que realmente o seu corpo, ele se acostumou, e se eu tirar hoje, o que isso vai trazer, né? A gente tem que fazer um trabalho com esse desmame, um estudo do Não é que eu fácil. posso tirar nesse momento, se eu vou colocar o cannabis, se eu vou colocar uma meditação, se eu vou colocar outras plantas, né, fitoterápicas, os psicodélicos que estão vindo com tudo nesse estudo de redução de danos, porque é você ter conhecimento. Muitas vezes o paciente, ele não tem conhecimento nem do que ele está consumindo. Sim. A ideia não é falar para o seu baseado, para de usar outras drogas. Primeiro, você também precisa saber o que você está consumindo. Você conhece, Claro. né, o fornecedor, você sabe como foi feito, você sabe de onde vem, você sabe o que está nesse pacotinho, né? Então, hoje, a gente está nessa evolução, a redução de danos ela está presente para auxiliar que a gente coloque substâncias que causem menos impacto no nosso corpo. Hoje, a gente tem também os testadores, né? Hoje, meu paciente, principalmente o que faz uso, né, do cigarrinho, do prensado, a gente testa, não, traz, vamos fazer um teste. Será mesmo que você está consumindo CBD?
Será mesmo que Você vê que nesse coisa cigarrinho tem o complexa. THC, né? Será mesmo que você está consumindo o que te foi vendido, né? Então, é muito amplo, né? É, Muito. é um assunto que tem muitas vertentes, tem muita coisa para a gente falar, para a gente conhecer, para a gente trazer mais próximo, Olha, para né? mim, as informações que você trouxe, primeiro que eu não sabia da quantidade de princípios ativos que tinha dentro da cannabis, né? Milhões delas que você falou. A outra que não vicia, como um remédio, né? Um remédio, algumas pessoas, Cannabis e pois é, maconha é a mesma planta. Dentro dessa plantinha, a gente tem os canabinoides, que temos vários tipos, né? Hoje, estudados mais de 500, mas são mais de mais de 3.000, é muita né, coisa, canabinoides gente. nessa planta, né? E tem Uma infinidade, muita uma coisa que está por vir, né? Fora essa parte terapêutica, a gente também tem que voltar um pouquinho lá atrás, né? Da importância do cânhamo, né? Que vem através da cannabis, que a gente pode fazer tecidos, as cordas das sim, primeiras embarcações historicamente, né? E algumas marcas estão aderindo, né? Hoje a tem gente já tem bastante. absorvente de cânhamo, né? A gente já tem roupas, a gente tem produtos, né? Sofá, ah, cestinhas, vários produtos à base de cânhamo, que é um tecido altamente sustentável, resistente, né? E até esse tecido sofreu uma Como é que discriminação, pode, né? meu Deus, a É gente se difícil afastou aqui no Brasil demais. a gente ter tem muita gente que está trazendo, né, na raça, na força, para que isso esteja presente e acessível. Mas se a gente for olhar, é muito ancestral. É É muito muito. de lá, né, de quando eu nem pensava E é em incrível, né? estudar, né. Largamos essa preciosidade, esse diamante, tá todo mundo robotizado, todo mundo nas redes sociais vendo coisas aleatórias, as pessoas não estão mais estudando, né? Eu sou muito a favor de medicina integrativa, que é um benefício assim fora do comum, né? A ozonioterapia também, eu acho assim maravilhoso. Minha mãe está fazendo para uma dor no braço e ela na terceira sessão ela já não sentia, né? E o benefício de não ter os Tem muita coisa, colaterais. né, a medicina chinesa, riquíssima, Nossa, né, quantas coisas que a gente trouxe dos nossos ancestrais e a gente deixou que isso se perdesse. Graças a Deus tem muita gente trazendo isso de volta, né, a terapia neural, que é um tema que a gente tem que trazer, né, nossa, que essa eu não é a conhecia. regulação do nosso corpo através do sistema nervoso autônomo, né, Nossa. então a gente consegue Terapia neural? terapia neural, E né. ela é o ah, ela é o quê? Ela é pra gente Para qualquer pessoa, na mas com verdade, saúde mental, com saúde saúde mental, saúde emocional, né? Eu tenho muitos pacientes com depressão refratária, síndrome de pânico, ansiedade, outras, né, enfermidades que a gente está tendo super com a terapia resultado com a terapia neural? neural, porque a gente realmente Como que ela é? é tipo uma acupuntura que a gente Tá. vai fazendo microfurinhos em alguns pontos do nosso corpo, né? A depender da técnica, existem algumas vertentes. A técnica que eu trabalho, eu começo pela boca. Então, a gente trabalha Olha, com os nervos que estão na nossa boca. Na nossa boca, a gente tem muita resposta para muita enfermidade. Às vezes, o paciente ele chega com uma dor no joelho, através de um nervo em um dente, a gente consegue sanar aquela dor do joelho, porque às vezes não era a dor do joelho, né, que estava impactando, era algum ponto que estava desregulado naquele corpo, né? O nosso corpo é como se fosse um barril que a gente vai acumulando, né, desde a gestação, das emoções que a sua mãe te trouxe, né, quando estava gestando, a sua ancestralidade, o que vem atrás, e aí vem o seu nascimento, que é o primeiro trauma que a gente tem, né, na nossa vida, e vem o nascer, vem o crescer, né, vem o amadurecer, a primeira infância, segunda, pré-adolescência, e você vai colocando tudo aquilo dentro daquele barril, né? Somos seres como se fosse esse barril, e o barril ele vai enchendo se ele não tiver uma boa gestão das emoções, né? Seja uma decepção, um trauma, uma tristeza, um abuso,
uma doença que te trouxe Vai impacto, uma somatizando, né? cirurgia, você vai botando tudo dentro desse barril. Chega um momento que o barril, ele Transborda. transborda, e se você não tiver bem assistido, a gente não consegue colocar Eu isso fiquei muito tudo interessada de na terapia volta, né? neural. E a neural, ela é uma das ferramentas, né? Todas essas ferramentas que a gente falou, né? A gente consegue trabalhar com essa homeostasia do nosso corpo de formas diferentes, né? A cannabis com seu sistema endocannabinoide, a neural com sistema nervoso autônomo, e cada um vai trazendo, né? Ozônio, que é energia, Pois né? é. O ar que a gente é o oxigênio, né? Vai trazer energia para o nosso corpo, para as nossas células, né? Eu digo que não tem como algo que te traz energia, Eu tenho uma reparo. amiga que faz ozônio, acho que há 20 anos. Ela faz para pele, realmente ela tem uma pele incrível. Faz para voz, faz para o corpo em geral, mas eu não tinha ouvido falar da voz. Falei, nossa, para voz, faz para voz. Então, assim, é uma infinidade de benefícios sem efeitos colaterais Sim. que a gente está abandonando, E né? Por coisas que falta de que você conhecimento. já produz e você está repondo, né? Porque o ozônio você Exatamente. está repondo, né? Você está suplementando. A cannabis também você está suplementando. Você está dando né, um up no seu sistema endocannabinoide, né? Entre outras coisas. Não é só isso, né? Não querendo também deixar algo fechado. É muito amplo, né? Mas nessa visão integrativa, a gente tem essa visão de ferramentas que vão auxiliar para que você deixe o seu corpo mais equilibrado, E, né? doutora Ana, agora fiquei interessadíssima. A terapia neural, ela é para pânico, para todos os tipos de saúde ligados à saúde mental? Não só a parte da mente, Da como a mente. parte física Ah, também, tá. né? Porque como a gente trabalha com o sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso autônomo é um sistema que promove a regulação do seu corpo. Então, se algo está desregulado, em alguma parte o seu corpo ele vai Sem falar, né? O dúvida. corpo fala. O O tempo corpo ele todo. nos dá pistas todo o tempo, né? Do que ele está sentindo, se algo não está bem, se algo precisa de uma atenção especial. Só que com essa desconexão a gente está se tornando cada vez mais afastado, né? Da Completamente. nossa maior riqueza Quantos e potência danos, que é o nosso corpo, quantos danos a né? gente está causando, né, E pela quando a falta de gente conhecimento. começa a perceber essa potência que está com a gente, a cura ela está dentro da gente, Sim. né? É muito mais amplo do que você tomar uma gotinha ou fazer uma terapia. A cura ela está dentro de você. É É algo só que vai conectar. acontecer de dentro para fora, né? E você nessa evolução encontrar as ferramentas que ressoam para você. Não existe uma ferramenta que vai ser uma ferramenta única, né? É muito múltiplo, né? Cuidados Ai, gente, como é integrativos. É maravilhoso, você né? integrar esse todo, né? Essa quantidade de ferramentas para seu próprio benefício, Sim. né? Para sua saúde, para sua evolução, né? É difícil porque hoje as pessoas vendem muito essa questão da cura, da vida perfeita, né? As Nossa, redes sociais estão forçando que a gente, né, massacrando. leve esse ritmo Não, que não é quero esse ilusório, ritmo é ilusório. irreal, né? A pessoa que viaja o mundo em um mês, deu a volta ao Tá mundo, tá curadíssima, super tá feliz. produzida, ela não tem Ai, tristeza, ela não tem, é, né? Muito pelo contrário, eu acho que a vida mais equilibrada, que não tem essa vida equilibrada, essa geração meio sim. gourmetizada, né? Que às vezes a pessoa me vê assim, toda namastê, toda calma, acha que eu sou a paz em pessoa. Eu sei, né, utilizar as ferramentas que vão me trazer esse processo de paz. Benefício. Mas às vezes, quando eu preciso também sair dessa paz e ter uma ação é importante, né? Olha, Não é só essa geração gratiluz que está tudo lindo, né? gratiluz. Eu acho que é realmente você encontrar esse ponto de equilíbrio com todas as ferramentas que você tem a seu Sim. favor, e aí a gente vai se tornar alquimista da gente mesmo, né? Exatamente, meu Deus, quanta coisa o nosso corpo tem e que o Criador fez da gente. Olha, você falou, doutora Ana, de redes sociais. Eu acho que a gente pode escolher muito redes sociais para a gente seguir.
E a sua rede social é muito impressionante. Eu vou deixar também no nosso link para as pessoas seguirem, porque ali você informa de tudo. Foi assim que eu te conheci. E é doutora Ana, com 2 N's, Vieira. Isso. Gente, ali ela fala É um muita prazer ter coisa. vocês comigo. Ali não é nada Nossa, planejado, sou eu por mim mesma, né? dá Ninguém para cuida. saber. Eu coloco realmente tudo que eu penso, sem muito rótulo, sem muito, né, esse mimimi, porque eu acredito que quanto mais eu expressar o que eu acredito, o que eu Sim. sou, E o que pesquisou e o que estudou mais eu tanto vou na trazer o vida, né? outro mais próximo dele mesmo, Sim, sem regras, sem muita coisa, porque não é preciso muito, né? Eu acho que olha. menos é mais em E a gente todas não as sabe mais essa coisas, medida. né? Doutora Ana, eu quero te trazer de novo. Para quê? Eu quero falar de Reset, Vamos do falar do programa. Quero reset. falar mais da cannabis, né? Porque as pesquisas não param dentro da saúde mental, emocional. Não conhecia a Vamos terapia quebrar, neural. né, tabus, trazer terapia psicodélica, Exato. falar mais a respeito, trazer isso mais próximo, mais palpável, né? Tá cada vez mais palpável, mas eu acho que também depende muito dessa participação, Exato. né? Se a De cada gente tomar indivíduo. mais conhecimento, isso vai estreitando e vai chegar um momento que o governo, né? Não, essa é a principal coisa. O governo Ele tem que vai liberar despertar e vai o. entender a necessidade. Meu É uma Deus, necessidade, né? nossa, é É uma vida. questão de É saúde vida. pública, né? E o governo tem que entender a medicina da cannabis, tem que entender, tem que ouvir os E todo mundo testemunhos. precisa ter acesso. Não pensem que Ah, vocês vão marcar uma claro. consulta e eu vou determinar um produto de uma marca XY. Então, Muito pelo contrário, a gente vai passar por uma anamnese extremamente detalhada. Eu quero conhecer você, eu quero saber detalhes da sua vida. Primeiro, para entender se a cannabis serve para você. E segundo, para junto com você saber o que é que cabe na sua parte financeira, né? Não existe uma premissa de um produto único, né? E sim, a gente também tem que ter essa preocupação. Se esse produto que você está propondo, ele é acessível e sim, dá essas alternativas para que o paciente ele consiga claro, é, ter acesso a uma consulta, se tratar e claro. dar É, continuidade, porque não adianta né? prescrever ali um remédio que Isso, custa R$ 500 por mês exato. e toca a E sua ele, vida, e ele né? não conseguir dar continuidade ao tratamento, né? Sim, E fora tudo isso, que é essa questão mais pública, é o paciente ele ser assistido e acompanhado, isso né? eu acho E a fundamental. medicina integrativa, ela tá aí para isso. Médicos que fazem a consulta em 15 minutos, depois 15, Que 20 nem te minutos, examinam. prescreve e depois você não consegue nem falar no celular, né? A gente também, eu tenho um médico maravilhoso, um ginecologista, o doutor Eliezer Berenstein, e ele fala, e realmente, que o médico tem que conhecer. As consultas com ele são 2 horas, então eu Uau. te entendo. E, ai, doutora, eu queria tanto esticar mais. Eu A também gente vai queria, mas voltar, vamos voltar porque sim, agora você também é tá? uma colunista da Isto é Mulher, então a gente vai trazer esses assuntos, todos eles, porque eu te sigo, eu leio, é tão importante. Então eu te agradeço Quem agradece muitíssimo, sou eu. muitíssimo Muito por ter honrada, aceito, né, eu que de estar diga, aqui com você, eu né, que digo, nesse projeto, eu que né, digo. que fala sobre temas tão importantes, né, e tornar isso mais acessível, né, porque tinha tanto Exatamente. tabu, né? Nossa, a gente está caminhando bem, né? Só que nos afastamos muito. Muito. Estamos caminhando bem, mas nos afastamos muito da nossa real natureza, né? Então, eu te agradeço muitíssimo, doutora Ana. Muito obrigada. 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 Um beijo para vocês e até o próximo episódio.